a gente não consegue terminar hoje essa parte, mas vamos tentar ao máximo. Deixa eu colocar aqui, então. Semana passada a gente estava falando... Deixa eu só abrir a porta aqui. A gente estava falando um pouco do passado, né? Falando sobre tudo que a gente viu no passado, né, em relação ao cosmético e a utilização, né, de cosmético de uma forma geral e o próprio desenvolvimento dos cosméticos. E hoje, deixa eu colocar aqui, a gente terminou, então, falando um pouquinho lá da época do Renascimento, né, na época lá dos grandes reis franceses, e a gente pula um pouquinho para o século XX, comecinho do século XX. Então, o que a gente tem no começo do século XX que faz que tenha um desenvolvimento bastante grande da área cosmética? A gente tem o aparecimento do cinema. Então, o cinema surgiu de uma forma assim mais forte nos Estados Unidos, né? Então ele se desenvolveu mais forte, mais rapidamente lá, se instalando lá em Hollywood, e já no começo a produção de filmes foi bastante grande. Lembrando, né, que no começo os filmes eram todos filmados em preto e branco e sem som. E com o passar do tempo, chegou o som e os filmes passaram a ser sonoros e chegou a cor, né, um pouco mais tarde, e os filmes passaram, então, a ser coloridos. Mas no começo era tudo preto e branco. E o que tinha? Existia uma questão na hora da filmagem que era bastante importante e que chamava bastante atenção de quem fazia esses filmes, né, os produtores, que muitas vezes não existia, pelo fato de a gente ter ali o filme saindo em preto e branco, a gente tinha só o branco, o preto e os tons de cinza, né? E muitas vezes a pessoa acabava, né, se não fosse escolhido um bom fundo, se não fosse escolhido bem o cenário, a pessoa às vezes acabava por ficar um pouco perdida, né? Então ela ficava com um tom de cinza muito parecido com o tom de cinza do fundo e a pessoa acabava meio que desaparecendo. Deixa eu só ver se chegou alguém aí. Então, isso virou uma preocupação bastante grande dos produtores. E daí surgiu uma pessoa em especial que ajudou bastante a resolver esse problema, que foi um indivíduo que trabalhava, então, nos sets de filmagem, chamado de Max Factor. Ele era um nome americanizado, era Max em um sobrenome alemão ou polonês, alguma coisa assim, bastante difícil, e ele acabou por transformar o nome dele, o nome artístico, né, como Max Factor. E ele começou, né, então, a tentar resolver isso. Então, muitas vezes ele avaliava, né, o fundo que ia ser utilizado para uma determinada cena, e fazia um tipo de, que hoje a gente pode chamar de maquiagem, mas era um tipo de pintura no rosto dos artistas, de forma que o rosto ficasse mais visível e ficasse mais... Deixa eu abrir a porta. Ficasse, então, mais evidente o rosto das pessoas e não se perdesse lá no meio do filme. Então, esse Max Factor, ele passou a ser bastante requisitado para isso, né, para ajudar nas filmagens, de modo a realçar o rosto das pessoas e tudo mais. E como era tudo preto e branco, só tinha que trabalhar com cores mais fortes ou mais fracas que realçassem mais o tom de cinza da pele ou diminuíssem o cinza e puxassem mais para o branco.
E foi por bastante tempo assim. Então, muitas vezes, a utilização de talco para deixar mais claro e um fundo mais escuro, ou alguma substância com uma cor que, né, puxasse mais para o cinza, para fazer realmente esse realce. Deixa eu abrir lá de novo. Isso foi tranquilo, até o momento que começaram a surgir e se popularizar os filmes coloridos. Muito bem. E aí? Filmes coloridos já não dá mais para colocar talco no rosto da pessoa, porque ela vai ficar com uma aparência meio fantasmagórica, assim, então não vai ser legal. Então ele começou a desenvolver substâncias que tivessem algum tipo de cor que realçasse a beleza dos artistas. E aí, então, ele começou a produzir os cosméticos coloridos. E o interessante foi que ele começou fazendo isso de uma forma interna para os estúdios de filmagem, né? E as pessoas que assistiam os filmes, as mulheres, né, que assistiam os filmes, elas começaram a tentar descobrir, né? Nossa, mas que batom lindo daquela artista naquele filme e tal, né? Então, começaram a procurar esses produtos. E ele achou isso interessante e acabou produzindo, então, em larga escala. Começou a industrializar esses produtos que ele utilizava nas artistas. E, ao mesmo tempo, ele começou a utilizar as próprias artistas, né, como garotas propaganda. Então, aqui vocês estão vendo 3 páginas de revistas da época, com 3 artistas. Deixa eu ver se eu sei quem são. Lana Turner, ali na primeira, a Rita Hayworth na segunda, e Evelyn Keyes na terceira. Então, ele fazia tipo um tipo de permuta. Olha, você, para ficar mais famosa e mais conhecida, aparece na minha propaganda, e, né, o fato de aparecer você na minha propaganda vai fazer com que os meus produtos sejam mais vendidos. E foi uma forma de popularizar os produtos dele. E os produtos da Max Factor se tornaram uma febre nos Estados Unidos e depois mundial. A gente tinha produtos da Max Factor aqui no Brasil facilmente vendáveis, né, facilmente encontráveis, e eu não sei por que depois de certa época, certo período de tempo, a Max Factor se retirou do Brasil. Então a gente não encontra mais produtos Max Factor aqui no país, muito raramente quando alguém traz de fora, mas é uma marca mundialmente conhecida, é uma marca extremamente forte. Então esse foi, né, um dos estopins para o aumento da busca, né, e da produção, então, de cosméticos. E, claro, sempre, né, buscando novidades. Então, as mulheres que assistiam os filmes, elas queriam ter aquele batom, elas queriam ter aquele rouge, que se chamava rouge na época, né, elas queriam ter aquele pó facial, queriam ter aquela cor e tudo mais. Então, para vender mais, né, a indústria do Max Factor passou a lançar tendências, né, então, cores de batom, cores de pó facial, né, diferentes para cada filme que era feito, para que ele pudesse, né, ter, então, uma busca maior por parte da população. Muito esperto. Mais ou menos nessa época também surgiu uma dona de casa bastante comum, americana, chamada Estée Lauder, que não me lembro exatamente qual o motivo, mas ela começou a mexer com produtos cosméticos dentro de casa. Ela criou um creme, na verdade. Esse creme tinha uma função específica, ela criou para uma função específica, só que eu não me lembro agora. Mas ela acabou fazendo isso dentro da cozinha da própria casa dela, com produtos de origem de fácil acesso. Deixa eu ir lá abrir a porta. E
aquela coisa, a gente já viu isso acontecer muitas vezes, né? Muitas empresas começaram assim. Ela começou a produzir isso numa escala um pouco maior, porque os vizinhos, né, os amigos, os conhecidos usaram o produto e gostaram, e ela começou a produzir cada vez mais esse produto, né, esse creme e tal, e deixou, em um determinado momento, de ser um produto artesanal, feito na cozinha da casa dela, e ela montou uma fábrica. Hoje, a Estée Lauder é uma marca também que não tem aqui no Brasil, mas é uma marca americana, é uma das maiores, se eu não me engano, a segunda maior fábrica de cosméticos do mundo, ou pelo menos dos Estados Unidos, que tem uma gama gigantesca de produtos masculinos, femininos, pele, cabelo, tudo, né? E é uma indústria também que tem uma penetração mundial. Como eu falei, aqui no Brasil, não sei porquê, esses produtos não vêm para cá, mas são produtos de uma qualidade bastante alta e bastante boa. Também são produtos, né, que lançam tendências. Nessa mesma época, tudo isso aconteceu muito ali no começo do século XX. Surgiu a Elizabeth Arden. Elizabeth Arden ela tinha um salão de beleza em Nova York. Ó, chegou mais alguém. Ela tinha um salão de beleza em Nova York e dentro do próprio salão ela começou a produzir alguns cosméticos e também a mesma coisa. Esses cosméticos foram bem aceitos e chegou um determinado momento que a Elizabeth Arden não podia mais, né, manter o seu salão, porque a busca pelos cosméticos estava sendo muito maior, muito superior. Então ela acabou por transformar esses cosméticos que ela produzia ali dentro do salão em uma indústria de cosméticos bastante grande, bastante conhecida também. Eles têm uma linha de cosméticos bastante grande, inclusive perfumes e tudo mais. E ficou bastante conhecida esse início da Elizabeth Arden pelas propagandas que ela fazia para divulgar seus produtos. Então, eram propagandas que eram feitas, claro, naquela época não existia internet, não existia televisão, não existia nada disso. Eram feitas em grandes revistas, em grandes magazines, e eram propagandas extremamente modernas para a época. Então, propagandas que chamavam a atenção pela modernidade que elas transmitiam. E isso veio, então, a fazer com que as pessoas ficassem muito curiosas e começassem a comprar. E depois de perceber que os produtos eram muito bons, se tornavam clientes. Um perfume, o primeiro perfume que ela lançou, tem o nome de Red Door, que é Porta Vermelha, em português, né, traduzindo em português, em homenagem ao salão que ela tinha. O salão tinha uma porta pintada de vermelho e, para não esquecer de onde ela tinha vindo e de onde tudo começou, ela colocou o nome do primeiro perfume, e é o perfume, acho que foi por muito tempo o mais famoso da marca. Então o perfume se chamava Red Door, Porta Vermelha. Helena Rubinstein também por muito tempo era vendido aqui no Brasil e também por algum motivo deixou de ser vendido, mas é uma marca muito famosa no mundo inteiro. A Helena Rubinstein, ela já tinha uma origem um pouco diferente. Quase todos eles, na verdade, tinham origem europeia e acabaram por se instalar nos Estados Unidos porque lá tinha mais oportunidades, fora a Estée Lauder, que é americana. Mas a Helena Rubinstein, então ela foi para os Estados Unidos de uma forma assim, meio que para tentar a vida como sendo a última cartada dela, porque ela até tinha produzido alguns cosméticos na Europa, onde ela morava, mas ela não tinha tido muita sorte, apesar dos produtos serem produtos de alta qualidade, ela não tinha muita sorte. Ela tinha formação na área, então o desenvolvimento dos produtos dela tinham
suporte técnico, né, o conhecimento técnico, porém, ela não conseguiu se desenvolver muito na Europa. Ela chegou num determinado ponto que, se ela ficasse na Europa, ela não ia conseguir aumentar a sua produção, não ia conseguir aumentar, então, a gama de produtos que ela tinha. E se mudou para os Estados Unidos, criou uma fábrica lá e continuou desenvolvendo novos produtos, e a Irena Rubinstein também é uma das grandes fábricas de cosméticos que a gente tem no mundo. E uma boa parte delas, como vocês podem perceber, infelizmente não vem para o Brasil. Eu gostaria de saber por quê. Aí a gente pula para os anos 50, já pensando aqui no Brasil. Nossa, quase na hora de terminar. Então, a gente teve, lá na década de 50, grandes indústrias americanas vindo para o Brasil. Duas bastante... Quer dizer, uma delas nem é americana, na verdade, né? A Avon, que veio para o Brasil, e a L'Oréal, que veio da França para cá. Duas grandes empresas já estabelecidas, para trabalhar com diferentes nichos. Então, o que a gente tem? A gente teve a vinda da Avon para cá, para trabalhar de uma forma que não existia ainda aqui no país, que era a venda de porta em porta, né, a venda por catálogo, e a Avon foi, então, a pioneira nesse nicho de mercado, né, e se deu muito bem. Todo mundo deve ter uma avó, alguém na família que ainda deve ter lá um frasco de perfume, alguma coisa, ou já deve ter visto um frasco de perfume, alguma coisa que era daquela Avon antiga, que as pessoas compravam, então, os produtos por catálogo, e principalmente quando eram os perfumes acabavam, mas os frascos acabavam se transformando em um objeto de decoração. Então, como vocês podem ver aí, 2 perfumes da Avon, né, um em formato de sino, outro em formato de abajur, que quando o produto acabava, ele passava a ser um enfeite, né, muitas vezes um enfeite de penteadeira. Não sei se alguém sabe o que é penteadeira, mas era um enfeite de penteadeira. E a Avon, né, por muito tempo, ela trabalhou dessa forma, e só dessa forma no país. Então, por muito tempo, a venda era só feita por forma de catálogo, e aquela coisa de, né, a representante Avon ir visitar os clientes, fazer aqueles chás, né, reunir as pessoas para que as pessoas comprassem os produtos. Isso começou nos Estados Unidos e deu muito certo aqui no Brasil. Agora, mais para frente, né, que a Avon foi comprada, acho que pela Natura, pelo Boticário, nunca sei, acho que é pela Natura, que acabou por perder um pouco dessa questão da venda, né, e das representantes como tinha antigamente. E a L'Oréal entrou aqui no Brasil para trabalhar com a área de cabelo. Então, eles vieram para cá com as tinturas e alguns produtos voltados para o cabelo, e depois de bem instalados aqui, eles acabaram por fazer um aumento na gama de produtos e colocar novos produtos no mercado, mas eles começaram com os produtos para cabelo. E a coisa da Avon deu tão certo que surgiram as concorrentes. Então, na década de 60 para 70, surgiu uma indústria chamada de Christian Grey, que não tem nada a ver com o filme, mas é uma coincidência. Era uma indústria brasileira que resolveu pegar o mesmo nicho da Avon e tentar introduzir os seus produtos no mercado. Eram produtos bem ruinzinhos, mas a gente não tinha muita opção no país na época. Ou você tinha muito dinheiro e mandava trazer produtos do exterior, ou você ficava com o que tinha, que era muito pouco. Então, a Christian Grey resolveu criar essa marca baseada na Avon, só que para pegar um público um pouquinho diferente. Enquanto a Avon pegava os consumidores de classe média, a Christian Grey resolveu pegar os consumidores um pouco menos de recursos,
Então, aqueles consumidores que não tinham acesso nenhum a nenhum tipo de cosmético, que não fosse um sabonete, e olha lá, né, que muitas vezes as pessoas utilizavam sabão em barra para tomar banho, para lavar o cabelo e tudo mais. E a Christian Grey, então, pegou esse nicho e entrou nesse nicho. Eram produtos mais simples, mais baratos, mas que adentraram dentro desse nicho muito bem, e por muito tempo essa empresa vendeu e vendeu muito pelo país afora. Até que a gente chega lá no final dos anos 70, anos 80, a gente começa a ter uma revolução na questão dos cosméticos, principalmente a parte de maquiagem. Ela começou, as maquiagens começaram a se grudar, entre aspas, né, nas coleções de roupas que eram lançadas na Europa, né, mais frequentemente em Paris ou na Itália. E então a gente tinha naquela época o quê? Coleção, né, das grandes marcas, coleção de inverno, coleção de verão, e as grandes indústrias começaram a, então, acompanhar essas coleções. Então, imagine o seguinte, vamos pegar aqui a Prada, por exemplo, lá da Itália, né? A Prada vai lançar uma coleção de verão. Então, uma determinada empresa se alia à Prada, à Casa Prada, e ao invés de simplesmente a Prada produzir a coleção de roupas, eles produzem juntos tudo, a roupa e a maquiagem que vai ser tendência na estação seguinte. Então isso começou a acontecer, e isso fez com que a indústria de cosméticos fosse mais uma vez alavancada para um patamar assim muito mais alto, porque os lançamentos também passaram a ser mais periódicos. Então os lançamentos passaram a ser pelo menos 2 vezes por ano. Nessa época surgem grandes empresas cosméticas brasileiras, porque até então a gente praticamente não tinha nada. Então surgiu lá Natura, Boticário, Clorofilas, Julie Burke. Fora a Natura, que não era aqui de Curitiba, muitas grandes indústrias na época, né, indústrias que surgiram na época, acabaram por surgir aqui em Curitiba. Foi um polo bastante grande de desenvolvimento de novos cosméticos nacionais. Depois elas foram sendo incorporadas, algumas acabaram mudando um pouco seu foco, e assim por diante. Mas a gente teve, então, grandes indústrias sendo desenvolvidas aqui, principalmente no Paraná, mais especificamente aqui em Curitiba. A gente pula daí para os anos 90, que os cosméticos, então, passam a ter um efeito mais imediato, né? Então, já trazem, a promessa é de trazer resultados em pouco tempo, e surgem também os cosméticos que a gente chama de multifuncionais. E depois a gente passou a chamar de os BB cream, esse tipo de coisa assim, né? Que são os cosméticos que têm várias funções ao mesmo tempo. Então, é antidade, é fator de proteção, é hidratante e assim por diante, várias coisas ao mesmo tempo. E o que a gente tem para o século XXI, né, que a gente já está aí há 20 anos no século XXI, é que cada vez mais as matérias-primas novas, né, surjam com uma rapidez cada vez maior, os ácidos que até algum tempo eram a moda, né, eram o que tinha de mais moderno, já ficaram meio ultrapassados, enzimas tomaram seu lugar, outras substâncias tomaram seu lugar, e a tendência é que a gente tenha cada vez mais o cosmético feito especialmente para cada uma das pessoas. Mas isso é uma tendência que ainda não está bem estabelecida. Já tentaram aqui no Brasil 2 vezes fazer isso, não deu ainda muito certo, porque talvez o próprio público ainda não tenha essa visão de um cosmético exclusivo para cada pessoa.
Bem, gente, eu vou parar por aqui, porque eu já tenho que ir lá para outra sala. Todo mundo está convidado. Vocês querem que passe o link aqui? Eu vou colocar aqui do lado, tá? Deixa eu achar aqui. Então, quem quiser participar, está convidado. O link está aqui. Ok? E daí, semana que vem, a gente continua. Daí, a gente tem uma aula um pouquinho mais longa e não tão rápida assim. Beleza? Então, uma boa noite para vocês e até a semana que vem. Ou até daqui a pouco, para quem for participar da aula.